pessoal, voltamos com o nosso canal, o Nosso Normal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes mal controlado, que pode causar muitas complicações em diferentes partes do corpo, e a parte circulatória é uma delas. Para isso, para entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Jefferson Turegiani, que vai falar um pouquinho com a gente a respeito disso. Oi, Dr. Jefferson, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai você, Marina? 100%? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela participação aqui do nosso canal, com certeza para agregar, acrescentar conteúdo aqui, puxar a responsabilidade para os diabéticos também, para que eles se cuidem, para que eles façam a parte deles, né? E que a gente possa ter uma qualidade de vida e seguir essa ideia do nosso normal, né? Diabetes ter um lado normal, cheio de cuidados, cheio de qualidade de vida, mas normal, né? Uma vida normal. Bem-vindo. Com certeza. É possível, né? Às vezes a pessoa ela acha que porque tem uma doença que tudo acabou, né? Então, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E na verdade as pessoas não conhecem os problemas dos outros. A maioria das vezes ela olha só para o problema dela. Então, o que eu vejo muito, até porque eu atendo muito paciente com ferida, com lesão, é que as pessoas não têm noção da dimensão da doença, né? Então as pessoas às vezes ficam assim muito preocupadas, meu diabetes em fazer exame, quando na verdade a preocupação dela deveria assim, deveria ser o que eu posso fazer para evitar o problema. As pessoas, eu percebo muito isso, as pessoas querem sempre fazer um exame para diagnosticar o diabetes, entendeu? Mas não se preocupam muito em tomar medidas para diminuir as agressões que o diabetes vai fazer no dia a dia delas. Então, talvez se elas tivessem um pouco mais de consciência, de uma forma mais tranquila de viver e de tomar algumas medidas simples que poderiam evitar problemas graves, do que só se preocupar em fazer um exame de diabetes, uma glicemia de jejum, eu acho que o mundo seria bem melhor. Com certeza, com certeza. E o que você pode me dizer assim dessas possíveis consequências da parte vascular, né? O que o diabetes vai atingir na parte vascular? Olha, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes que nos procuram, eles não têm comprometimento vascular grave. A maioria vem porque tem ferida, então bobeou lá, acabou usando um calçado apertado, pisou num prego e demorou para procurar. Então, por sorte, até a maior parte dos pacientes que nos procuram no ambiente privado tem feridas e não tem um comprometimento tão grave da circulação. Mas ao longo do tempo, o que acontece é que o diabetes é um fator de risco para doença circulatória, em especial a doença arterial obstrutiva periférica. Então, basicamente, o que a gente pode notar é que existe 2 ou 3 tipos de comprometimento circulatório quando a pessoa tem. Então, o primeiro deles, talvez seja o que eu mais vejo pacientes com problema, é aquele paciente que tem a doença chamada infragenicular, ou seja, uma doença que se instala nas artérias abaixo do joelho. O que acontece? São pacientes que têm uma deposição muito grande de colesterol e de cálcio nas artérias que estão abaixo do joelho. Então, são pacientes que não costumam ter muitas queixas, por exemplo, para caminhar, mas de repente, de uma hora para outra, aparecem com uma ferida, ou com uma dor, ou com uma lesão no pé. Então, esse é um grupo de pacientes. E o que acontece ali? Então, deposita gordura, deposita o cálcio e vai obstruindo essas artérias distais, que são casos, às vezes, mais difíceis da gente lidar, porque lidar com a artéria pequena, abrir a artéria pequena é mais difícil. Um outro grupo são os pacientes que têm a chamada doença femoropoplítea. Então, esse já faz mais parte de um grupo que acomete não só diabéticos, mas também pacientes arteriopatas de modo geral, aquelas pessoas que fumam, as pessoas que têm dislipidemia, que é quando obstrui a artéria femoral. Essa artéria, ela sai da nossa virilha, vai em direção à perna e ela tem um caminho que passa pela parte medial, pela parte de dentro da perna e depois lá no joelho ela passa por trás do joelho. Então nessa passagem da parte da frente e da parte de dentro da perna para a parte de trás do joelho, ela passa no local chamado canal dos adutores, que é vamos dizer, um lugarzinho mais apertado ali, e quando você dobra o joelho, essa artéria ela sofre um estresse crônico ali nessa região. Isso é normal para todos nós.
E nos pacientes que têm predisposição ali, forma uma placa e obstrui, uma placa de gordura e obstrui essa artéria. Então esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é o paciente que tem a chamada doença ortelíaca, que as placas de gordura vão se localizar ao nível da barriga, ao nível da bifurcação da aorta. A aorta é o maior vaso do corpo. Quando chega mais ou menos no nível do umbigo, essa artéria se divide em dois vasos. Um vai para a perna esquerda e outro vai para a perna direita. E ali também pode formar uma placa, e geralmente esses pacientes que têm doença de artérias maiores, então, seja a femoropoplítea, seja na bifurcação aórtica, eles costumam ter mais sintomas tipo dor para caminhar e, eventualmente, nos casos mais graves, a chamada dor em repouso e, eventualmente, a lesão trófica, que é quando aparece a lesão, a ferida, né, no pé. Então, basicamente, teríamos esses três grupos de paciente, um com doença abaixo do joelho, um com doença entre o joelho e a virilha e outro com doença no segmento dentro da barriga. O que as pessoas às vezes falam para o diabético cuidar das suas feridas, porque a cicatrização do diabético é mais prejudicada? O que causa isso? Por que disso? Olha, tem uma série de fatores. Uma das hipóteses é que o diabetes, ao longo do tempo, especialmente aquelas pessoas que contêm, não que contêm, ou que quando fazem hemoglobina glicada e esse exame vem muito alterado, então tem uma hemoglobina glicada, por exemplo, eu estou com um paciente agora que está com bastante queixa e ele está com hemoglobina glicada de 13,5. Então, um valor muito alto. O máximo aceitável é 6. Então, ele está mais que o dobro. Então, pacientes que têm um regime de glicemia muito elevado, ou seja, o diabetes mal controlado, ao longo do tempo, as artérias deles vão ficando mais espessadas. Existe uma estrutura que está em todos os nossos capilares e artérias e veias, que se chama membrana basal. É em cima dessa membrana onde as células que revestem os vasos, elas se aderem. Então, a membrana basal, ela pode permitir a passagem de nutrientes e se ela fica espessada, que é o que ocorre no diabetes, então ela vai dificultar uma série de processos. Um deles é o próprio acesso de células inflamatórias. Então, por exemplo, o diabético, ele tem essa membrana basal dos capilares mais espessa, ele tem uma dificuldade na migração das células de defesa, então a célula de defesa, às vezes, até vai até o pé onde existe inflamação, mas ela não consegue sair do vaso, ela tem dificuldade de sair do vaso para chegar até o ponto onde está ocorrendo aquela infecção, onde aquela bactéria entrou. Exemplo, um prego entrou e levou uma bactéria, então a bactéria ela se sente assim como um sem terra, sabe? Ela chega ali, aquele local está mal protegido, então ela invade aquele local e faz um estrago ali. Então esse é uma das hipóteses, mas existe uma série de outras, né? Então, existe todo um processo que é bem complexo, que se chama processo de informação da inflamação. Então, todo o processo inflamatório libera uma série de, vamos dizer, de sinalizadores, que a gente chama de mediadores químicos, aonde você vai informar o nosso corpo que está ocorrendo uma infecção. Então, no diabético, isso também é alterado. Por isso que o diabético, muitas vezes, ele tem uma infecção e essa infecção ela é mais rápida. Então, um exemplo que eu tive recente foi meu cunhado, que ele viu uma feridinha no meio do dedo e achou que não era nada. No dia seguinte, quando ele olhou, já tinha uma bolha. Quando ele resolveu ir até o médico, a bolha já tinha virado um abscesso. Então, isso levou 48 horas. Numa pessoa normal, que não tem diabetes, ele vai ter o vermelhãozinho, isso leva uma semana. Aí forma a bolha, então ele tem normalmente a infecção na pessoa que não tem diabetes, ela é mais arrastada, ela é mais demorada a evolução. Então, talvez por essa falha na defesa ali local, faz com que o diabético tenha uma resposta lenta, né, contra a infecção, então a infecção ela ocorre de uma maneira mais rápida, mais abrupta. Acho que essa é a melhor explicação. Legal. E quais são os cuidados, então, que além da glicemia bem controlada, né, mas o que mais que o diabético pode fazer para evitar esses problemas, essas coisas que podem prejudicar a saúde dele como um todo? Olha, vamos dizer assim, primeiro ponto, lógico, é controlar a glicemia. Não tem como você ter uma recuperação de uma lesão ou um combate à infecção sem o paciente estar, do ponto de vista glicêmico, controlado.
Então, normalmente esse paciente precisa ter um bom endócrino orientando, ele precisa estar bem hidratado. É muito comum os pacientes que têm infecção ficarem desidratados, isso piora a função renal, isso dificulta, a pressão do paciente pode cair, aí não chega sangue lá onde tem a lesão. Então, o primeiro ponto é estar com o diabetes bem controlado, bem assessorado nesse sentido. Segundo ponto, estar bem hidratado. Terceiro ponto é sempre que tiver uma lesão, procurar o mais rápido possível. Não ache que aquela lesão vai melhorar sozinho. Sempre pense, pelo fato de ser diabético, que aquela lesão ela vai evoluir de uma maneira pior, ou seja mais assertivo ali nas condutas, não fique esperando as coisas melhorarem sozinho. E eu acho que o ponto mais crítico de todo diabético é sempre a prevenção. Então, já que a resposta é ruim, é demorada e a chance dele evoluir para uma infecção mais grave sempre maior, então ele tem que sempre se proteger mais. Então, às vezes, coisas simples. Por exemplo, eu sou diabético, mas eu tenho a sensibilidade dos pés normal, eu tenho a circulação normal, então eu posso ter um comportamento normal. Legal, você pode caminhar, você pode fazer seus exercícios, né? Você não tem deformidade no pé, então você pode usar um tênis bom, fazer a sua caminhada, fazer todas as suas atividades. Mas agora, já passou muito tempo e o diabetes avançou um pouco, eu me descuidei um tempo, então eu notei que eu tenho o pé formigado. Então a pessoa já tem uma neuropatia, então ela não sente direito o pé. Olha, tome cuidado com a caminhada, por quê? Por mais que caminhar e exercitar seja bom, o fato dele não sentir direito o pé, ele pode estar machucando aquele pé durante a caminhada e acabar fazendo uma bolha, uma lesão. Então eu costumo pedir para o paciente mudar o exercício para um exercício onde o pé sofra menos dano. Exemplo, uma bicicleta ergométrica. Então normalmente uma bicicleta ergométrica bem instaladinha, a pessoa pode fazer um exercício adequado sem forçar muito o pé. Outra coisa importante, chegou em casa de um dia normal, tira o calçado, passa a mão dentro do calçado, vê se não tem uma pedrinha, alguma coisa que pode ter entrado, dê uma olhada na planta do pé. Isso é difícil, porque se não tem uma pessoa assessorando, às vezes o diabético já está mais avançado ainda, então já perdeu a visão, então ele não enxerga direito, então ter alguém que assessore isso também é importante. Então, prevenir as lesões acaba sendo o ponto principal. Não deixe de fazer o exercício, mas de repente aquele exercício que você mais gosta pode acontecer de numa fase da vida mais, num tempo mais avançado da doença do diabetes, especialmente nas pessoas que controlam mal, que já vai ter tanta repercussão no pé, que aquele exercício que você gostava de fazer já não se torna mais apropriado. E, obviamente, fugir do local perigoso. Criança muito traquina brincando perto de você, cachorro bravo perto de você, ter muito gato que pula na tua perna, ter um quintal com um piso muito irregular, com muita pedrinha, com pedrisco, com caco de vidro, sabe? Tem muita gente que mora em casas boas, aí no fundo da casa ele, para economizar, faz um chão irregular, que tem pedrisco, ele tem uma hortinha, gosta de ir na horta, pisa no pedrisco, aí entra uma pedrinha ali, um caco de vidro que entra ali numa sandália mal utilizada, pode causar um problema. Adquirir um calçado também apropriado, então geralmente eu indico as lojas especializadas. Então, mas eu não posso comprar um tênis normal? Pode. Sempre tome cuidado com um sapato novo. Justamente por isso, o calçado novo, a gente sabe que ali até ele adaptar no pé, ele tem pontos de costura que podem machucar o seu pé. Então, se você é um diabético que não tem neuropatia, você sente normalmente seu pé, teoricamente você pode usar qualquer calçado, sempre fugindo daqueles muito apertados na ponta, bico fino e tal, ou que tem algum couro, alguma parte que fica pegando no teu pé. Agora, se você tem neuropatia, não adianta insistir. Economizar no calçado vai custar caro lá na frente. Então, buscar um calçado macio, geralmente o pessoal usa aquele revestido por dentro com pele de carneiro, Se for uma sandália, um chinelo, tomar muito cuidado, porque geralmente todo chinelo ou toda sandália tem um ponto de apoio no pé que pode machucar. Então, nesse ponto, eu deixo sempre mais para os profissionais que têm mais noção disso, que trabalham com essas hortes, com esses calçados próprios para o diabético, para ajudar nessa prevenção.
Legal, legal. Bacana que o senhor colocou bastante questão de prevenção, né? Que eu sempre acho que é a melhor forma de lidar, não só com diabetes, mas vamos pensar de qualquer doença crônica, enfim, prevenir, né, problemas maiores. Mas o senhor citou também uma coisa que talvez as pessoas não saibam muito bem o que é. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é a tal da neuropatia diabética, que muita gente fala, né? A gente escuta assim, neuropatia diabética, mas o que é isso? Bom, basicamente a neuropatia diabética ela é uma situação onde o nervo ou os nervos que fazem o trabalho de nos trazer informação de sensibilidade e também de comandar os nossos músculos, né? Então quem faz esse trabalho aqui de abrir e fechar minha mão é o nervo. O músculo obedece, mas quem dá a informação é o nervo, quem comanda isso é o meu cérebro. Então, o diabético que tem uma glicemia muito elevada, geralmente quem está com a hemoglobina glicada acima de 10, especialmente quem está acima de 10, ao longo do tempo, todos esses nervos que a gente tem nas mãos, nos pés, no nosso corpo todo, a maioria desses nervos tem um revestimento. Alguns um revestimento mais específico, que é a chamada bainha de mielina, que é como se fosse a capa do fio, né? Então é um revestimento para que o nervo funcione melhor. Outros não têm essa bainha. Então esses nervos, eles podem sofrer um dano. Eu sempre digo para os meus pacientes algo muito simples. O diabetes está para o nervo como o fogo está para o fio. Então, quanto mais alto o diabetes, maior a chance de danificar a capa do fio. Então, quanto mais alto o fogo nesse fio, maior a chance de derreter a capa dele, e aí ele vai ficar dando curto-circuito. Então, o fio que está ligado aqui nesse computador, se eu esquentar ele com isqueiro, ele vai derreter a capa, vai dar curto-circuito, vai queimar aqui o meu computador. No pé do diabético, ele pode derreter o fio da sensibilidade, o nervo da sensibilidade, então ele vai sentir primeiro uma queimação. Então, qual é a primeira percepção que ele tem? Doutor, eu não consigo dormir com o cobertor, porque me esquenta o pé e mesmo no inverno eu tenho que tirar o cobertor do pé. Então, esse é o primeiro sinal de que está acontecendo a neuropatia. Geralmente, no diabético, a neuropatia ocorre nos dois pés ao mesmo tempo. Então, a primeira sensação é essa. Depois, ele começa a ter uma alteração onde ele não sente mais a queimação e vem algo pior. Fala, doutor, aquela queimação até melhorou, sabia? É mesmo? Sim, agora eu não sinto mais dor no pé. E aí você pega no pé, mas você está sentindo eu segurar o teu pé? Não, não sinto. Você sente esse calor aqui que eu estou colocando, esse frio? Não, não sinto. Você está sentindo essa coisa vibrar aqui no pé? Não, não sinto. Então isso piorou. Na verdade, ele acha que melhorou porque a queimação sumiu, mas na verdade piorou. Porque agora ele teve um dano tão grave que ele não passa mais informação nenhuma. O nervo deixou de monitorizar o pé dele. E é nessa hora que ele comete o dano, né? Ele pisa no prego e não sente. Então ele vai fazer um machucado. E tem a outra parte da neuropatia, que é a neuropatia que ocorre nos nervos motores. Então o mesmo nervo que faz esse movimento na minha mão, de abrir e fechar os dedos, né? Ele também pode fazer no meu pé. Então, o que mantém o meu pé numa posição adequada são os nervos e os músculos de dentro do pé. O diabético, quando ele tem essa neuropatia, então ele perde esse comando, então o pé costuma ficar assim, né? Os dedos encurtam e a pontinha deles começa a pegar no chão. Então, geralmente o primeiro sinal que o diabético nota quando ele tem a neuropatia motora, uma deformidade que a gente chama pé de Charcot, é quando no calçado fica a marca dos dedos, porque ele começa a roçar muito o dedo, então o Havaiana, por exemplo, fica até gasto onde pega aquele dedo. E ao longo do tempo, essa deformidade vai fazer com que naquele ponto onde ele fica roçando, que ele fica traumatizando mais, vai abrir a ferida. E é ali que forma uma situação chamada de mal perfurante plantar. Então, basicamente, essa neuropatia é o quê? O diabetes, então o excesso de glicose, acarreta uma alteração no metabolismo do nervo e o nervo para de trabalhar adequadamente. O nosso nervo ele serve para nos trazer informação de que algo errado está acontecendo com aquele órgão, com aquele pé ou com aquela mão, e também o nervo leva informação para dizer assim, olha, você tem que estar numa postura assim para manter a postura normal desse pé. Então o diabético sofre um problema nos dois. Geralmente quando você vê um diabético com neuropatia, ele costuma também ter uma neuropatia que a gente chama de autonômica, né? Nada mais é do que a mesma neuropatia que eu comentei afetando os gânglios simpáticos, os nervos simpáticos.
O que esses nervos comandam? Quando a nossa mão ou o pé fica branco, quando a gente tem medo e frio, e bem vermelho e quente quando a gente está assim, feliz, ou que a gente toma alguma bebida alcoólica ou num dia muito quente. Então, o diabético, ele vai ter sempre o pé do mesmo jeito. O diabético com neuropatia, o pé dele é vermelho, é quente e seco. Então, aí vem outro problema, porque o pé resseca mais e às vezes faz fissuras. Então, o calcanhar fica rachado e nessa rachadura entra a bactéria e faz a infecção. Então, tem uma série de problemas só da neuropatia. Sim. É o que a gente fala do todo, né, doutor? Parece que uma coisa vai puxando a outra, então um problema pode puxar outro, e a questão da prevenção também. Uma prevenção, um tipo de prevenção previne outra coisa, que previne outra coisa também. Então soma aquela ideia de que a prevenção é o melhor caminho. Com certeza. E se a gente não consegue prevenir o diabetes, né? Então, muitas vezes o diabetes não é uma doença que pode ser prevenida, evitada, mas a gente pode prevenir e ter consequências graves dela. Você citou ali em algum momento a questão do cigarro, do colesterol, enfim. Quais são essas outras coisas que a gente pode cuidar, pode evitar, né? Questão de qualidade de vida mesmo. A gente sempre fala atividade física, alimentação, medicação, mas o que mais, né? O que mais que o senhor coloca aí como cuidados importantes? O diabético, basicamente, ele tem que tomar mais cuidado do que as pessoas normais, especialmente quando se expõem aos fatores de risco de outras doenças cardiovasculares. Então, veja bem, você já tem um ponto negativo, você é diabético. Aí você fuma, poxa, não tem muita lógica, sabe? E eu falo sempre, olha, você fuma e é diabético e tem colesterol alto, é como se você estivesse acendendo o cigarro num barril de pólvora. Uma hora vai estourar ali aquele problema, vai virar uma coisa maior. Então, primeiro, diabético que fuma não tem bom senso, porque ele já tem um fator de risco, ele está associando um outro fator de risco importante. Vai aumentar muito a chance dele ter uma doença arterial de grandes vasos, especialmente de grandes vasos. Então, aorta ilíaco e femoropoplíteo. O diabético, mesmo que ele cuide de diabetes, ele pode também ter dislipidemia. Então, ele pode ter o colesterol e, em especial, também os triglicerídeos elevados. Então, especialmente os diabéticos tipo 2, né, geralmente aquelas pessoas que são mais obesas, então costumam ter dietas ruins. Então, nesse sentido, manter o seu colesterol a níveis aceitáveis é muito bom. Então, geralmente a gente pede para que o paciente controle o LDL, mantenha abaixo de 100, um HDL acima de 40, 50, um triglicerídeo aí também dentro, né, de uma faixa aceitável. Agora, se a pessoa já tem, por exemplo, o diabetes e já tem doenças também mais evidentes na macrocirculação, então nas carótidas, na aorta, nas femorais, aí eu tenho pedido para que ele seja mais firme aí com o LDL, então tentar abaixar de 70, que é algo bem difícil, geralmente só com droga e com dieta bem pesada, né? Então, normalmente as drogas que a gente usa são as estatinas. Manter um exercício, lembrando que o exercício que o diabético faz nem sempre é o mesmo que aquela pessoa que não tem diabetes pode fazer. Então, sempre tomar cuidado com as caminhadas. A caminhada é muito bom para todo mundo, exceto para a pessoa que já tem neuropatia. Então, essa é a base. Então, a dieta, o exercício, não fumar, né, e controlar esses fatores de risco. O que eu vejo muito é o seguinte: olha, o senhor está com a glicemia aqui alta, né? Ah, sim, doutor, eu estou controlando. Como que você controla? Não, eu estou cuidando, assim, sempre eu cuido bastante. Mas ele não faz dieta, ele come normal. É só ter uma festinha de criança que ele vai lá e manda ver em tudo que é carboidrato, tudo que é doce. Né? Na verdade, ele faz exame, e aí o pior, ele faz exame em jejum. Né? Então ele acha que o exame em jejum vai monitorizar alguma coisa. Ele ficou em jejum a noite inteira, tá? Mas o docinho que ele comeu domingo. Então, às vezes, ele tem que partir para um exame mais sensível, né? Tipo hemoglobina glicada e tal. Tem muita gente que vive nessa ilusão. Faz a glicemia de jejum e dá normal e faz de conta que ficou curado. Quantas pessoas eu já ouvi? Não, doutor, eu tinha diabetes, mas agora tá bom, porque eu fiz o exame semana passada e deu. Que exame a senhora fez? Eu fiz a glicemia de jejum. Então, a senhora ficou em jejum e fez o exame. É lógico que vai dar normal. Mas e no seu dia a dia? Então, tem que ter uma avaliação especializada, um bom endócrino, às vezes uma hemoglobina glicada, para dizer que essa pessoa está tendo pico de glicemia em outros momentos. Geralmente, a pessoa fantasia, né, de que algo vai acontecer de bom na vida dela e que ela milagrosamente vai se curar.
Eu acredito muito em milagre, mas eu acredito mais no poder de ação das pessoas, né? Eu acho que é algo mais objetivo. Você pedir por um milagre, rezar por ele, é muito bom, ter fé nas coisas, que as coisas vão melhorar, é muito bom. Mas é aquela história, né? É igual aquele ditado, a pessoa estava se afogando, né? E aí vem um colega e joga uma boia para ele, fala assim, pega a boia. Daí ele fala, não, eu estou rezando, Deus vai me ajudar. Daí passa outro, joga a boia de novo, né? Ele fala assim, pega a boia, você vai morrer. Não, eu estou rezando, Deus vem me buscar aqui. Aí até que ele morre afogado, e chega lá no céu bravo, né? Pô, Deus, achei que você ia me pegar tão fiel que eu fui, rapaz, eu mandei 2 boias e você não pegou, né? O que você queria? Então tem pessoa que fica esperando esse milagre, quando na verdade o milagre é ele poder tomar a decisão e ele fazer o milagre para ele mesmo, tomar uma decisão melhor, começar a ter uma mudança de hábitos, ter uma dieta melhor, convencer a família dele de que ele tem um problema e de que aquela comida que a esposa ou que alguém fazia para ele, ou que ele mesmo fazia até aquele momento, não é o ideal. Tipo, olha, tudo que você fez até agora está errado, tem que entender isso. Daqui para frente, se você quer ter um padrão de vida bom e viver normalmente e viver feliz, né, como você mesmo disse, Marina, então basta que a pessoa mude algumas coisas. Nem sempre as mudanças são tão ruins. Muitas pessoas falam, nossa, doutor, o senhor não sabe como minha vida melhorou. Depois que eu emagreci, depois que eu comecei a fazer tais coisas, nossa, eu sou outra pessoa, durmo melhor. Então, às vezes, a própria pessoa volta e te agradece. Nem todas, né, te agradecem. Muitas mudam de médico, né? Falam, não vou mais no doutor Jefferson, porque ele fica pegando no meu pé e então vou nesse doutor aqui que ele é mais gente boa, ele falou que eu posso fazer o que eu quiser. É assim. Acho que esse recado é bem importante, né, doutor? Que o paciente se aproprie dos seus cuidados, porque não adianta, né, como o senhor colocou essa metáfora aí do afogamento, enfim, não adianta vir os recursos, mas a pessoa não fazer uso desses recursos, né? Então, realmente, o diabético, assim como outras doenças, mas aqui a gente está falando do diabetes, precisa se apropriar, buscar conhecimento. Sempre falo que educação em diabetes é parte do tratamento, né? E precisa realmente aceitar, entender e buscar as ferramentas que estão ao nosso alcance para ter qualidade de vida e para ser feliz, né? Então, doutor, muito obrigada pelas suas explicações, pelas informações que o senhor passou, por participar aqui com a gente do canal. Muito obrigada mesmo. Se as pessoas tiverem perguntas, mande para o nosso e-mail, a gente encaminha para o doutor Jefferson e daí a gente, né, depois vai respondendo. E eu espero poder contar com a sua parceria aqui com a gente em novos momentos, em novos assuntos. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e sempre que precisarem eu estou à disposição. Meu nome é Jefferson Torejani, eu sou cirurgião vascular aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, já estou aqui em Cascavel desde 2002. Sou professor da UniOeste e da FAG e também tenho um grande interesse em poder ajudar as pessoas e também ajudar a promover a prevenção de muitas doenças, em especial diabetes, as suas lesões, as suas complicações. Bom, pessoal, a vida é assim, né? Nem sempre a gente vai ter aquela vida que pediu, nem sempre as coisas vão ser fáceis. Mas se a gente usar bem os artifícios que nos são oferecidos, se a gente estiver bem assessorado, com pessoas boas, a gente pode ter uma vida muito feliz, né? Eu sou feliz. E você?